Olá, vamos à nossa 29ª dúvida da disciplina de bases matemáticas. Diz aqui a questão que em determinada ilha de turismo determinou-se que a variação da maré ao longo do dia pode ser descrita pela função. Então nós temos aqui uma função f de x que tem o seno aqui, então é uma função seno, mas ela tem uma soma externa e tem uma multiplicação interna aqui, onde x é medido em horas e a f de x é em metros, ok? Bom, então vamos lá. O que se pede é o gráfico que representa a variação da maré ao longo de um dia. Então, considerando aí, né, de x igual a 0 a x igual a 24, já que x é exatamente o tempo em horas que nós temos aí. Então, de 0 a 24. E que você vai perceber que é, inclusive, o período dessa função, né? Porque o período de uma função que contém aí o seno, ele depende somente dessa parte interna aqui do seno de alguma coisa e do termo que multiplica o x. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu tenho o período dado por 2π, que é o período da função seno pura elementar, né, básica, dividido pelo módulo de c. Quem é o c? É o número que multiplica o x. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que c é igual a π sobre 12. É o π sobre 12 que multiplica x. π vezes x sobre 12. Quer dizer, então, que o meu período aqui vai ser 2π dividido por π sobre 12. Fazendo aqui a divisão de frações, né, vou manter o 2π e multiplicar pelo inverso de π sobre 12, que é 12 sobre π. Você vai cancelar aqui π com π, né? Dá 1. 2 vezes 12, 24. Então, o período aqui dessa função é de 24. 24 o quê? 24 horas, porque exatamente o período a gente conta aqui no eixo x, de quanto em quanto a função repete o seu comportamento. Quer dizer que a cada dia há uma repetição aqui, segundo o problema, né? Uma repetição da variação da maré, né? Exatamente a cada dia eu tenho o mesmo padrão. Perfeito? Então tá aí. O período é uma informação importante aí para a gente poder traçar esse gráfico. Outra informação também importante nesse caso é a imagem, né? A imagem dessa função f. O que significaria aqui para mim a imagem nesse problema? De quanto a quanto a maré varia. Tá? Uma imagem de uma função seno, né, ela vou colocar aqui do lado, ela é esse conjunto aqui, ó, de -1 até +1. Quer dizer, no eixo y aqui, né, eu tenho uma variação. Quando é um seno, simplesmente f de x igual a seno de x, a variação ocorre aqui, olha, neste intervalo. A função toda se concentra nesse intervalo. Aqui +1. Aqui -1. O que acontece é que quando nós somamos, fazemos uma soma externa e também quando multiplicamos o seno, mas aqui a multiplicação é por 1, então isso não vai provocar alteração. Mas a soma ao 2 vai provocar alteração na imagem. A parte interna aqui não mexe com a imagem. Continua sendo o seno de alguma coisa, de -1 até +1. Agora, se eu somo 2, né, se eu somar 2 aqui no -1, ao -1, eu vou ter 1. E se eu somar 2 aqui ao 1, eu vou ter 3. Então, a imagem dessa função vai de 1 até 3. Ok? Então, legal, aí já é uma outra informação, né? Que em relação ao eixo y, eu tenho aqui eixo y, eixo x, né? A variação vai ocorrer aqui, ó, nesse intervalo, de 1 até 3. Ok? E aqui pede a variação, né, para um dia, então é de 0 a 24 aqui no eixo y. É nesse intervalo que a gente vai desenhar aqui o seno. E lembrar também que essa função seno, né, ela tem um comportamento periódico, ela é uma função periódica, ela vai se repetindo de tempos em tempos, aqui no caso de 24 em 24 horas. Agora vamos obter alguns pontos aqui para que a gente possa ter uma noção desse gráfico e poder traçá-lo, né? Aqui uma sugestão, já que eu vou calcular o seno de π vezes x sobre 12, vamos fazer algumas escolhas aqui para x que façam com que essa expressão
caia naqueles valores que a gente está mais acostumado, né, a determinar para o seno, como o zero, como o π sobre 6, como o π sobre 4, π sobre 4, 45 graus, π sobre 6, 30 graus, o π sobre 3, que é 60 graus, o π sobre 2, que é 90, e aí acho que já dá para ter uma boa noção, né? Como também a gente poderia continuar aqui com 3π sobre 4, π, né, 3π sobre 2, os outros ângulos aí que a gente consegue determinar o seno com mais facilidade, inclusive até sem depender de calculadora, né? Bom, para isso, por exemplo, para que essa expressão toda aqui dê zero, basta eu colocar x igual a zero. Π vezes 0 é 0, divide por 12 dá zero. O seno de zero, então nessa situação aqui eu vou ter 2 mais seno de zero. Esse vai ser o valor da f de x, né? Então é 2 mais 0, que vai dar 2. Então a f de x é 2. Portanto, né, nessa hora zero, a altura da maré é 2 metros. Bom, aí qual outro valor que eu posso colocar aqui? Por exemplo, para que dê π sobre 6, né, que é 30 graus, tá, eu tenho que considerar x igual a 2. Então, se o x é 2, eu vou ter 2 mais... Bom, colocando 2 no lugar do x, eu vou ter aqui ó, π que multiplica 2 sobre 12. 2 e 12, você cancela, dá 1 e dá 6. Isso daqui vai dar π sobre 6. Tá? Então, fica seno de π sobre 6. Seno de π sobre 6 é o seno de 30 graus, ele é igual a meio. Então, vai dar 2 mais meio. Vou colocar aqui na forma decimal mesmo, 2,5. Então, nessas 2 horas aí, houve uma alteração de meio metro. Aí você marca aqui 2,5. Ok? Por exemplo, agora para que eu tenha π sobre 4, eu considerar o x igual a 3. Tudo bem que aqui não está variando de 1 em 1, não há problema algum quanto a isso. Depois a gente considera isso no gráfico. Tá? Bom, se o x for 3, 3 e 12, você cancela, dá 1 e dá 4. Então aqui fica 2 mais o seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né? Que é aproximadamente 0,7, valor aproximado aqui. Tá? Então, 2,7. Vamos colocar aqui. Depois, se eu considerar 4 aqui, o x sendo 4, 4 sobre 12 é a mesma coisa que 1 sobre 3. Então, vai ficar 2 mais o seno de π sobre 3, que vai ser aproximadamente 2 mais... Bom, π sobre 3 é 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. 1,73 aproximadamente, dividido por 2, aí vai dar 0,86. Vou pôr aqui 0,9, valor aproximado. Então, 2,9. Tá? E assim você continua, né? Por exemplo, se você considerar o x igual a 6, π vezes 6 sobre 12, 6 sobre 12, né, dá 1 sobre 2. Vai ficar aqui, vamos mais esse aqui, ó. Vai ficar π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. Então, 2 mais 1, que vai dar 3. Olha aí, atingiu a altura máxima. Tá? E assim continua, que vai dar 3. Assim você pode continuar aqui com mais alguns valores para ter essa noção. Tá ok? Mas perceba que começou no 2, que é, vamos lembrar, né, que é a imagem dessa função f, nós vimos, ela é esse intervalo aqui de 1 até 3. O 2 está bem no meio. Tá? Começou bem pelo valor central aqui da imagem. E depois chegou até o 3. Então pronto, aqui a gente já tem uma noção, né? Vamos colocar esses pontos no gráfico, eu já tenho aqui o gráfico pronto. Está aqui, olha, quando o x é 0, né, o y é 2, marquei esse ponto. Quando o x é 2, né, aqui vai dar 2,5, olha aí, bem no meio.
Aí eu vou e marco esse ponto. Quando x é 4, deu lá 2, era π sobre 3, né? Eu nem coloquei aqui o 3, mas você pode... Quando o x é 3, aqui dá 2,7. Quando é 4, dá 2,9. E assim vai. Quando for igual a 6, o ponto obtido aqui é o 6,3. Então, tá aqui, ó. Esse é o comportamento do gráfico aí nas primeiras 6 horas. Atingiu sua altura máxima, né? E depois, quando que vai voltar de novo a atingir essa altura de 2 metros? Aqui no 12. A gente pode dividir esse período todo aqui de 24 horas ao meio, né? Você tem aqui no 12. Então é quando vai cruzar de novo essa linha que passa pelo 2. Você pode calcular, na dúvida, eu vou calcular quando o x for igual a 12, a minha f de x vai ser igual a 2 mais o seno de π vezes 12 sobre 12, πx sobre 12, né? Então, π vezes 12 sobre 12. Cancela aqui, dá 1 e 1. Tá? Seno de π, o seno de π é 0. Então, vai dar 2 mais 0, que é igual a 2. Exatamente aqui, nessas 12 horas. Depois tem esse comportamento aqui, né, com valores aí simétricos ao que nós tínhamos no primeiro período. Até chegar aqui nas 24 horas, em que, de novo, a altura é 2 metros. Então, dá para você traçar o gráfico dessa forma. Na dúvida, obtenha mais pontos, trace mais pontos aqui, considere 18 horas, por exemplo, 20, 22, para você ter uma noção melhor. Então, nós temos aí o gráfico, só vou dar uma limpada. Esse é o gráfico para as primeiras 24 horas aí com relação à altura da maré. Perfeito? É isso aí e até o próximo vídeo.